E aí, terceiro ano, beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muitíssimo bem, com saúde, né? Eu tô querendo saber como estão com as atividades, beleza? Então vamos lá? Esse é o vídeo 3 de Geografia, né? As questões de 9 a 10. Questão 9 diz assim: a cidade de Goiânia é fruto da política de intervenções da era Vargas, onde ele descentralizou muita coisa para poder a economia girar dentro do Brasil, né? Porque quando a gente estuda história, a gente sabe, por exemplo, que no Brasil eram as ilhas econômicas. Lá para o Nordeste era cana-de-açúcar, era cacau, né? Mais no Sudeste era mineração, mais no interior do país era mineração e a pecuária. Então ele descentralizou. O interventor nomeado por Vargas, que era Pedro Ludovico Teixeira, que foi pai de Mauro Borges Teixeira, começou a construir a cidade de Goiânia em 1933. A transferência da capital, que é hoje, que a gente chama de Goiás Velho, mas o nome correto é da cidade de Goiás para Goiânia, ocorreu em 1937, no início do Estado Novo. A criação da nova capital tinha eminentemente uma função. Que função era essa? Bom, a criação de Goiânia, na verdade, gente, ela tinha como ponto central era completar o processo de descentralização do poder político das oligarquias locais. A cidade de Goiás, por exemplo, era muito fechada, a mineração nela era muito forte. Por exemplo, quando a gente visita a cidade de Goiás, a gente vê lá a mineração, no caso lá de as areias da Serra Dourada, né? Serra Dourada é aquela serra que envolve toda a cidade de Goiás e faz com que essa Serra Dourada dê nome a várias coisas no estado de Goiás. Nós temos, né, um local onde se joga futebol, né, que é o estádio Serra Dourada. Nós temos nome de TV com nome de Serra Dourada. Nós temos o Rio Vermelho. Hoje nós temos um atacadista que tem o nome de Rio Vermelho. E nós temos o Rio Vermelho propriamente dito que corre dentro da cidade de Goiás. Beleza? Então, qual que era essa função? Era descentralizar o poder das oligarquias lá, iniciada em 1930 e que com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, né, isso então deu certo de acontecer, beleza? A questão 10 é da UEG, do Instituto Mauro Borges lá. Ela diz assim, a Serra Dourada, no município de Goiás, é uma elevação do relevo resultante de processos tectônicos diversos e representa importância na história do estado por ser vista pelas populações locais como um ponto de referência geográfica. Qual a importância da Serra Dourada? Gente, olha só, quando a gente estuda o relevo do Brasil, eu já falei para vocês que o único tipo de relevo que o Brasil não tem é de montanha. Nós temos morros, nós temos serras, inclusive a gente está falando da Serra Dourada. Lá na Chapada dos Veadeiros, professora, a gente tem lá uns locais muito altos, tudo serra geral, morros, tá? Nós temos chapadões, nós temos relevo em forma de V, né, que são os vales. Nós temos planícies relativas e não absoluta, mas nós não temos montanha. É o único tipo de relevo. Então, qual que é a importância da Serra Dourada aqui para no caso aqui, ele está falando do município de Goiás, professora, por que município? Porque ele está falando da cidade de Goiás, né? E a gente está falando agora aqui do estado de Goiás. Qual que é a importância da Serra Dourada? A Serra Dourada, na verdade, ela constitui um importante divisor de águas entre a Bacia Platina e a Bacia Amazônica. Mas na frente eu vou estar falando aí de relevo aqui com vocês,
e vou mostrar para vocês aqui um mapa da bacia hidrográfica brasileira. E você vai ver então que dentro do estado de Goiás aqui nós temos a bacia platina e a amazônica, que é muito grande. E é importante que eu fale para vocês o seguinte, há uma diferença muito grande entre bacia hidrográfica e a rede hidrográfica. Quando eu falo da rede hidrográfica, eu falo de um rio principal, dos seus afluentes, que o rio principal é um rio muito grande, né? O rio muito grande, tipo o Rio Vermelho, o Rio Araguaia. Eu falo dos seus afluentes, que são rios médios e que derramam a sua água dentro desses rios grandes. E falo também dos seus subafluentes, que são córregos, são rios menores, menos caudalosos e que jogam água dentro dos médios, que por final jogam dentro dos grandes. Quando eu falo dessa hierarquia, eu estou falando da rede hidrográfica. Agora, quando eu falo da bacia hidrográfica, é como se todos esses rios, pequenos, médios e grandes, enchessem de uma vez e derramasse água em todos os locais que eles passassem. Então, esse local que seria totalmente inundado, ele seria então a bacia hidrográfica, beleza? Questão 11, né, diz assim. A questão 11, ele fala. Então, é G também. O efeito do clima sobre o cerrado, entretanto, é direto somente no sentido de que o cerrado só ocorre onde não há geadas, ou como na borda do sul aqui do nosso estado, né, da nossa região, ele chama de província aqui no caso, somente geadas infrequentes. Por exemplo, no sul aqui de Goiás, nós temos um frio bem interessante, muito mais interessante do que para cá. Naqueles dias que fez frio aqui, nós tínhamos aí por volta de 13 graus, 15, 16. No sul do estado estava 8, 7, 5, estava bem frio, né? Quando a gente fala de positivo, acima do zero, mas assim, acima do zero, mas quanto mais próximo do zero, né? Um pouquinho mais frio. Então, geadas infrequentes, quase sempre leves e de pouca duração. A precipitação é intermediária entre 700 e 2.000 milímetros ao ano. No contexto da relação entre os efeitos dos parâmetros climáticos e a vegetação de cerrado encontrada em Goiás, o que pode ser percebido? Então, veja bem, quando eu falo de vegetação ou de clima, eu estou falando de clima e vegetação aqui. Só que eu não posso estudar separadamente o clima, a vegetação, o solo. Por quê? Porque um sempre interfere no outro, beleza? Então, a vegetação ela é influenciada pelo clima de forma direta. Um lugar que chove muito, tem como a vegetação ser xerófila, daquela em que é adaptada a pouca água? Num lugar onde chove pouquíssimo, eu vou ter uma mata fechada igual a mata amazônica, por exemplo, a floresta amazônica? Não vou, porque influencia diretamente. E esse tipo de vegetação com o tipo de clima, eu vou ter automaticamente o tipo de solo. Por exemplo, eu não posso ter um solo extremamente seco num lugar onde chove demais e a vegetação vai ser extremamente densa. Então, clima, relevo e vegetação, eu sempre vou estudar juntos, sempre. Então, a vegetação é influenciada pelo clima de forma direta, que atua também na formação dos solos que a sustenta. Beleza? Tranquilex? Então, é o seguinte, sobre as bacias hidrográficas de Goiás, o que podemos verificar? Que no estado nós temos, né, as bacias hidrográficas que compõem o nosso estado aí, a bacia do Paraná, do Tocantins, a do Tocantins Araguaia, né, e a bacia do São Francisco. Beleza, galera? Bom, é isso que eu tenho para vocês. Eu espero que vocês consigam entregar a tempo, né? Não esquecendo que hoje, por um acaso, eu estou mandando atrasado, mas isso não vai se repetir. E o que acontece? Vocês entreguem a tempo, que a gente está marcando direitinho, né? Vocês que estão fazendo. Quando tiver um contratempo, avise ao coordenador, tá bom? Para ele poder avisar para a gente. Beleza? Então, tá.